Bom dia, meus amigos aí do Facebook, da página Gustavo Totra aí, mais um sábado. Nós estamos aqui para comentar os últimos acontecimentos da política municipal. Como sempre, faça chuva ou faça sol, cabe energia ou não cabe energia, nós estamos aqui. Com a presença hoje da ilustre, cobraram a semana passada a presença de uma mulher, porque só tinha muito homem. Então, para se tornar o nosso sábado mais florido aqui na nossa querida live, está aqui Andréia Lopes Catalá, já participou de outras lives, né? Agradeço a presença e está aqui para deixar a sua opinião feminina sobre nossos temas. Então, bom dia, meu amigo que está aqui do meu lado aqui, Esaú de Freitas. Bom dia, Esaú de Freitas. Para você, muito bom dia, Gustavo Totro. Bom dia aí, meu amigo Fabrício de Jesus, minha amiga Andréia Catalata, e também meu amigo, nosso grande profeta, nosso grande amigo aí, Chico Paulo. Saudade do Chico Paulo, rapaz. Bom dia, né, Gustavo? Você está falando do rapaz do cabelão dele, mas você também não fica atrás, não, viu? Tô seguindo alguns conselhos, tô seguindo uma cartilha aí, vamos ver se dá certo. Tá bom. Bom dia, Fabrício de Jesus. Bom dia, Gustavo, Isaú de Freitas, Chico Paulo e Andréa Catalá, essa participação mais do que especial aqui com a gente. Muito bom dia, 1º de agosto de 2020, um ótimo sábado para todos e vamos lá. Bom dia, nosso intitulado aí, profeta, pelo Isaú. Isaú também, ele já tem um mantra, eu já pedi para ele orar para mim 20 vezes o mantra, Gustavo ganha na Mega Sena, Gustavo ganha na Mega Sena. Eu espero que o Isaú esteja seguindo esse mantra, que logo eu vou ganhar na Mega Sena, porque às vezes o que ele fala, rapaz do céu, a força da palavra tem poder. E então, seguindo o nosso pai mestre, vamos fazer uma igreja futuramente, né? Vamos arrecadar fundos, né, Isaú? Vamos começar a arrecadar fundos para Pai Chico, Santo Chico, sei lá, né? Para o nosso querido profeta aí, Nostradamus da política de Pindamonhangaba, Chico Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Obrigado pela parte que me toca, né? Mas não tem segredo, né? O que a gente vê por aí não tem segredo. Ação, reação, né? É a lei, é a lei. Bom dia a todos aí. Bom dia, bem-vindo. Vamos lá, então. André Lopes Catalá, deixa seu bom dia pro pessoal aí. Bom dia a todos, obrigado por participar. Uma roda, assim, de pessoas, né, que tem essa ideia muito bacana de estar discutindo situações do município e apontando, né? E acredito que essas discussões aí são a pura democracia, porque abre uma conversa que não diz amém, né? E é a partir desse momento que as coisas acontecem. Então, bom dia, Fabrício, Isaú, Gustavo e Chico de Paula. Vamos embora fazer uma boa discussão aí. Bom dia para o Miléo de Freitas aqui. Bom dia, Miléo, obrigado pela presença. Mora lá no Marieta, Azeredo, e é um rapaz muito parecido com o Isaú de Freitas. Então, um abraço para o Miléo aí, lá no Marieta, Azeredo e Moreira César. Bom dia, Miléo, muito obrigado. Se você puder, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, que a gente agradece, e vamos lá mais uma semana na nossa querida política de Pindamonhangaba. Esaú de Freitas, Chico Paulo, Fabrício de Jesus e Andréia Lopes Catalá. O que aconteceu essa semana em nossa querida Pindamonhangaba? Rapaz, foi um fuzuê total, né? Vocês repararam aí, parece que teve... Não parece, não. Teve, né, a greve do transporte público de Pindamonhangaba. E eu queria saber a opinião de vocês aí. Tem muito vereador querendo sentar no puleiro e carcarejar alto aí para dizer que está a favor dos trabalhadores, mas não é só isso, né? Então tem várias coisas por trás. A prefeitura traz uma nota dizendo um cronograma, como que está o andamento do transporte público, mas sabemos que isso é uma coisa durante de tempos. Esaú de Freitas e Gustavo Totro, lá nos antigos estúdios da Rádio Cultura Distrital, às vezes juntamente com o Chico ou com o Jorge Pazin, já viemos aí mais de quase de 1 ano e meio relatando a situação do transporte público de Pindamonhangaba.
E parece que ninguém deu ouvido para a gente, né, Isaú? E a bomba estourou. E a bomba estourou e vai estourar. Então, eu gostaria de começar esse sábado maravilhoso, aí, meio que nublado, falando da greve do transporte público de nossa cidade. Eu queria a opinião de início aí do nosso amigo Chico Paulo para começar. E posteriormente do Chico vem lá André Lopes Catalá, posteriormente Isaú e por último nosso amigo Fabrício de Jesus. Então vamos lá, Chico, o que você tem a comentar sobre essa questão do transporte público, da greve do transporte de nossa cidade? Bom dia. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente, né? Como o Gustavo disse, aproveita e compartilha a nossa live. Bom, referente ao transporte público, Gustavo, Isaú, né, Fabrício e Andréia, não é de hoje que a gente vem pontuando, não é de hoje que a gente vem batendo na mesma tecla. Houve várias audiências públicas aí que nada foi resolvido, né? Deixar a Deus dará, não houve essa administração por parte da nossa gestão, né, por parte do Legislativo, bater firme contra essa empresa, a qual foi contratada para prestar um serviço de excelência à nossa cidade e que não vem ocorrendo já há tempo, né? É atraso de horário, é corte de veículos, né? Várias quebras de veículos no meio do caminho, né? Ou esse contrato que só vai empurrando com a barriga, quem paga por tudo isso é a própria população, que depende diretamente do transporte público. E a gente quer um transporte de excelência. Eu digo a gente porque eu uso o transporte público. Muitas vezes, quando eu preciso deslocar do centro para as regiões mais afastadas, eu faço uso do transporte público e vejo a deficiência que é, entendeu? Horário de pico é lamentável, né? As pessoas todas espremidas umas com as outras, né? A gente vê vários pontos, né? Pontos de embarque pela cidade, pelos bairros deficientes, sem cobertura, pessoas passando por aperto, né? Para poder embarcar. E, além do mais, uma empresa que não administra a parte interna dela, digo a empresa viva mesmo, a qual os funcionários vêm sempre reclamando do retorno por parte trabalhista, né? Agora estourou, né? Eles não aguentaram, né? Porque desde quando começou a pandemia, houve lá 70 demissões, né? 70 funcionários demitidos, segundo a própria narrativa dos funcionários. Estão trabalhando coagidos, né? Com ameaças de mais dispensa. Aí o funcionário fica o quê? O seu psicológico a 1.000 por hora. E motorista de ônibus, né? Ele transporta vida, né? Cada um de nós entregando a nossa vida na mão deles. Então, é uma responsabilidade além do limite, certo? Então, tanto o motorista quanto o cobrador tem que estar zen, como diz, né? Tem que estar bem preparado para poder lidar com o público, não é coisa fácil, né? Lidar com o público. Aí vem a empresa dando esse respaldo negativo a cada um deles, né? Deixando 3 meses sem salário, 3 meses sem os seus benefícios, né? E pensando que cada um deles que ali não estão por lazer, estão trabalhando para poder pôr dentro da tua casa o alimento de cada dia, né? Pagar os seus boletos, suas contas que chega todo mês, né? A conta não atrasa, né? Conta não atrasa. Aí nós vimos aí eles entrarem em greve, pleiteando um direito, né, que já é garantido por lei trabalhista, né? Aí você vê vários vereadores vindo fazer live, né? São vereadores em recesso se transformando em repórteres, né? Parece que eles têm aí um programa de repórter, né? Corta para mim, né? Corta para mim. Corta para mim nada, rapaz. Você já devia ter sido cortado há muito tempo, mas não vai faltar oportunidade da própria população cortar vocês. Porque é um falta de bom senso de querer usar do desespero de pessoas que estão passando por necessidade, a qual vocês poderiam ter ajudado no passado, né? Exigindo desse executivo um novo transporte público, exigindo do legislativo um novo contrato, em todas as licitações que tiveram, em todas as audiências que tiveram. Tivemos audiências na Cidade Nova, tivemos audiências em Moreira César, tivemos audiência na Câmara Municipal, tivemos audiência no Araritama, né, quando eles foram lá se reunir com a população para discutir
a falta de linha, a falta de veículos, né, para suprir a necessidade de toda a região, Tem região que não tem acesso ao shopping porque não tem ônibus, eu digo acesso direto, né? Tem regiões que não tem, como eu já disse, o ponto adequado para embarque. Dizem que é uma frota que atende, né, as pessoas com necessidades especiais, a qual é mentira. Você vê vários pontos aí que nem calçada tem para estar no nível de um cadeirante acessar esse veículo. Então, Gustavo, Isaúr, Fabrício e André, para não ser muito extenso aqui, é lamentável onde chegou o nosso transporte público. Lembrando que, no começo dessa gestão, foi prometido não mexer no aumento da passagem, né? E 3 meses depois, o nosso gestor veio e jogou terra abaixo tudo aquilo que ele disse na imprensa regional, né? Na imprensa que atinge toda a região. É lamentável, infelizmente, estão aproveitando de situações em época de eleição, né? Estão fazendo politicagem em cima do desespero e da necessidade do próximo. Catalá, gostaria de sua opinião sobre o tema? Então, pegando o gancho do Chico, né? Na verdade, a gente está sempre falando de política. Por quê? O planejamento, realmente, a Câmara, uma audiência pública, para que ele serve? Para debater os assuntos, né? Para afunilar em um conselho e continuar fazendo um trabalho, mantendo essa audiência, né? Fazendo ela valer através de um conselho. Temos um conselho de transporte? Acredito que não. Toda vez que eu abordo, eu me lembro na Câmara que eu perguntei para uma pessoa, não era vereador, que estava assumindo o conselho, né? Para fazer um trabalho. Não teve o conselho. Eu tive a informação, não tenho certeza, que o João parece que se afastou da Viva, não sei por que motivo. Mas as poucas vezes que eu tive conversando com ele falava de algum planejamento, de alguma força, assim, de organização, tá? E não conseguia. E a Câmara Municipal não compôs, entendeu? Ela só votava, isso, na minha opinião, cai sempre na má administração. Porque há tempos, né, essa questão do transporte tem que ser bem discutida e bem funcional, para daí termos um transporte justo, né, e de qualidade. Mas para isso precisa honrar, né, as coisas que faz. Eu acho que assim como em outros aspectos, não existe o planejamento, a preocupação de se praticar uma política mais correta. Porque até agora há pouco eu estava pensando, quando se fala em voto, é responsabilidade, é uma confiança que a pessoa passa para um político. Então, esse político tem que fazer jus a isso. Porque, no caso, como o Chico falou, por que está estourando? Porque não houve esse compromisso, não houve essa forma de fazer um trabalho correto. E dinheiro, como todo mundo fala, tem dinheiro, corre dinheiro. Só que esse dinheiro, ele tem que ser devidamente destinado, né? Tem que fazer um trabalho. Então, na verdade, é o descaso. Eu falo assim de forma bem simples, porque é o descaso com a população, né? Quando o político pega um voto e rasga o voto, porque ele rasga o voto quando ele não fala. Porque só aparecer, só se promover, como a gente estava falando agora também, é muito fácil. Agora, assumir o compromisso, né? Trazer as respostas através da qualidade. Eu acho que é essa fala. Basicamente isso. É lamentável, né, Gustavo? É lamentável. É exatamente isso que o Chico falou, né? 70 demissões, ainda os funcionários ainda trabalham sob pressão, o que não é justo, e o que é de mais direito é reivindicar seus direitos garantidos do trabalhista. E é o que não vem sendo feito. Eu acho, para mim, quando a gente se fala em frente de trabalho, a gente vê que os motoristas também estão aí enfrentando o dia a dia, diante dessa pandemia que está aí, estão aí colocando na cara a tapa, né? Estão atravessando o dia com perigo, correndo perigo de se adquirir aí essa contaminação, estão trabalhando. Agora, o que não está sendo é reconhecido. E essa história de que a Viva Pinda está deficiente, ela sempre foi deficiente. Agora, ela está mostrando para nós, cada dia mais, que o povo não está na meta deles de propósito de melhoras. Não tem melhoras nessa situação toda. E é interessante a gente ver, né,
que muitas audiências do passado foram feitas para resolver esse problema da Viva e até hoje não se resolveu. Então, como eu sempre falei, vou continuar falando, Gustavo, o povo nunca foi prioridade para essa gestão. Não adianta querer dizer para mim que o povo é prioridade, porque o povo não é prioridade, porque o povo ainda está pegando os passageiros, pegando ônibus em sol quente, em chuva. Então, os horários, você vê que está tudo bagunçado, você vê que não está tendo atendimento 10 como precisa, pelo que eles estão cobrando de passagem. Então, você há de convir comigo que todo esse mal que está passando dentro do transporte público de Pindamonhangaba, não somente o culpado é a Viva, mas muito mais culpado ainda é a gestão de ver a turbulência que está acontecendo na cidade e nada se faz. Agora, da intervenção da Câmara Municipal em época de recesso é impressionante, até porque o tempo de fazer alguma coisa não se foi feito, né? Não se foi feito e ficou difícil. Fica difícil essa situação. Oi, tô online, é que é o... Tá caindo o áudio aqui para mim. Tá me escutando? Tá online, Fabrício. Pode falar, pode falar. Tá. Tá, vamos lá. Sobre o caso que vem ocorrendo aí, nós vemos aí os nobres vereadores se manifestando agora, né, em ato ao povo, né, dizer que agora está com o povo solidarizando com o ocorrido, mas é notório aí que nós vemos aí uma omissão, né, tanto da parte do prefeito e dos vereadores, em não seguir as regras contratuais da concessão, né? Então, assim, o executivo, que é o prefeito, né, tem as diretrizes, as bases e regras que prevê o contrato da concessão em executar, né? A Lei 8987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, que é previsto no artigo 175 da Constituição, né? Lá tem todas as regras e diretrizes, e o artigo 6º diz lá, toda concessão ou permissão à prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na lei. Normas pertinentes no respectivo contrato. Tá lá, as normas estão no contrato. E quando há um problema da concessão e não realizar seus atos, o artigo 32 diz que pode haver intervenções. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como fiel cumprimento das normas contratuais regulamentadas pelas leis pertinentes. Então, fica uma dica para os nobres vereadores que tanto aí fala que está com o povo, defendendo o povo e acaba sendo mentira, em momento algum pediu, né, a intervenção no contrato por parte da prefeitura em atuar e regularizar o ato. Então, assim, quer fazer bonito, cobre e fiscalize o prefeito, a gestão, a prefeitura. Quem é a contrapartida da prefeitura em estar em tratativas com a empresa da concessionária? Cobre os atos. Aí sim você vai estar trabalhando para o povo, e não lá fazendo live, né, dentro do ônibus, falando que está preocupado em você não receber, mas não está fazendo sua função legal. Cobre também o ato da legalidade de regularização dessa concessão. Faça um chamamento público decente. Por que não foi cobrado em 4 ou 8 anos de gestão, que muitos estão aí, não cobrou, né, que fosse feito a regularidade disso aí? Não, simplesmente quando estoura a corda, aí sim, somente assim se manifesta dizendo que está a favor do povo. Então, para de um pouco de hipocrisia alguns vereadores que estão se apresentando aí nas redes sociais e comece a trabalhar diretamente com o povo, com a verdade. E pare também a prefeitura de querer ficar postergando uma concessão, né, que está aí, ao nosso ver, prejudicando a população, em vez de sentar e tomar uma responsabilidade e atuar em cima disso. Então, começa a trabalhar um pouco sobre a legalidade de contrato, quem for de competência da prefeitura, para poder sanar esse problema, porque isso aí jamais poderia ter ocorrido, né?
se a prefeitura ela é solidária aos atos, né? Isso é a parte contratual. Quem está lá fiscalizando tem que estar, está dando um problema, primeiro mês não recebeu, já tinha que notificar o que está acontecendo. Não pode deixar isso acontecer. No segundo mês deu problema, no terceiro tinha que intervir. Assuma a responsabilidade conforme o artigo 32. Mas não vai deixar o povo aí sem receber, o povo sem transporte público, para depois ficar fazendo graça na rede social, que agora estou com vocês. Vamos parar um pouco de hipocrisia, os nossos nobres que estão representando o povo. Vou falar um pouco agora, cada um deu sua introdução, agora eu vou falar a minha parte, da onde que eu sei, né? Vamos voltar lá no ano de 2010, né? Lá em 2010, Aur de Freitas. Creio eu que o contrato foi assinado em 2010, um contrato de transporte público. O povo tem que entender que a responsabilidade de transporte público é da prefeitura, é do governo do estado de São Paulo. Só que a prefeitura ou o governo do estado de São Paulo, né, eles não têm condições, né, até então, condições de contratar funcionário público, botar funcionário público para dirigir o ônibus e para dar transporte à população, porque está na Constituição Estadual, está na lei orgânica do município. Então, por isso que a prefeitura abre uma concessão de exploração do transporte público e ela terceiriza o serviço que era para ela fazer. Tá? Isso está claro, Chico, Catalá, Esaur e Fabrício. Está claro, então ela terceiriza. Então, a empresa hoje, Viva Pinda, ela é uma terceirizada da prefeitura. E todo mundo sabe que quando uma empresa é terceirizada, o contratante ele tem total responsabilidade sobre a terceirizada, na prestação de serviço, desde da execução do serviço, da qualidade do serviço e também sobre a segurança dos trabalhadores da terceirizada, porque é obrigação da contratante fiscalizar as condições de trabalho da terceirizada. Mas voltamos lá em 2010. A prefeitura assina lá o contrato, né, com a então não era Viva Pinda, Esaur de Freitas, Chico de Paula, Andréia Lopes Catalá e Fabrício. A prefeitura assina, quem ganhou foi a Pássaro Marrom. Quem não lembra aqui, quem nunca andou no ônibus a Pássaro Marrom, da Mantiqueira, que a Mantiqueira também era a Pássaro Marrom, para quem não sabe, né? E nesse contrato, Esaur de Freitas, eu lembro que eu já falei várias vezes para vocês aí da Rádio Cultura Digital, que nesse contrato estava previsto, quando uma empresa, a Fabrício deve saber disso, quando uma empresa ela ganha uma concessão, ela tem que dar uma contrapartida ao município, certo? Então ela tem que deixar uma contrapartida. E na concessão, no contrato de 2010, que está vigente até hoje, é esse contrato que segue até hoje, que tem validade até 31 de dezembro de 2020, está previsto nesse contrato, Esaur de Freitas, a construção de um terminal rodoviário, um terminal urbano na cidade. Então, a empresa ela ganhou a licitação, né, a concessão, a Pássaro Marrom, na época, ganhou a concessão, e durante essa exploração, como a contrapartida, ela deveria entregar ao município um terminal rodoviário. Né? Então, lá do lado da prefeitura, temos um terminal rodoviário, construído na gestão João Bosco, tem lá a tesourinha, né? A tesourinha Então, teria um terminal, deveria ter esse terminal rodoviário e mais um terminal rodoviário construído através dessa concessão pela Pássaro Marrom. Aí passou-se o tempo, entrou a gestão João Ribeiro, não sei se o Chico lembra, né? Entrou a gestão João Ribeiro. E na gestão de João Ribeiro, alguma coisa aconteceu, porque lá atrás o povo reclamava da Pássaro Marrom, que a Pássaro Marrom não entregava um serviço de qualidade, que a Pássaro Marrom não sei o quê. Então, de maneira estranha, né? A Pássaro Marrom, que era terceirizada da prefeitura, ela quarteiriza o serviço. Ela passa o contrato para a Viva Pinda, que é uma outra empresa. Eu não sei como isso aconteceu, mas está lá. Então a Pássaro Marrom saiu de jogo, passou o contrato para a Viva Pinda, a prefeitura aceitou. Aí na época todo mundo soltou foguete. Eu me lembro até hoje, não sei se o Chico lembra, morava no Vale ainda, que os ônibus da Viva Pinda, quando mudou o contrato, fez até excursão Moreira, né, Zé? Você lembra disso? Fez até um oba-oba, os ônibus da Viva Pinda, não sei o quê, de qualidade, trocou a Pássaro Marrom, e etc. E tal. Foi aquele fuzuê todo.
Pois bem, passou-se o tempo, até então não foi construído um terminal rodoviário baseado no contrato, né, de concessão até hoje. E passou a gestão João Ribeiro, e muito me estranha que parece que a gestão João Ribeiro falou assim para Viva Pinda: Viva Pinda, não precisa construir o terminal, não. Vocês vão ter lá a Praça Barão Homem de Melo, lá no centro de Pindamonhangaba, aonde os ônibus param hoje, né? Vocês constroem uma casinha, uma bilheteria lá, e aquilo lá é considerado um terminal urbano. Pois bem, é uma facada, né? É uma facada no peito, porque é uma praça pública, o poder público cede uma praça pública, que, aliás, ao entorno tem prédios tombados, considerados patrimônios históricos, descaracteriza o entorno, que isso é que descaracteriza o entorno. No parecer lá do Conselho do Condefat, Conselho de Patrimônio Histórico, fala que aquela casinha lá da Viva Pinto tem que ser demolida. Aquilo lá tem que ser demolido, porque descaracteriza o entorno da praça lá por causa do patrimônio histórico. Mas a gestão de João Ribeiro falou aquilo lá era o terminal urbano, ou seja, a empresa, porque eu lembro, enquanto tem um contrato em casa, tem que achar lá, até que tem que mandar para o Fabrício, estou devendo isso para ele. Que eu acho que o contrato, o terminal avalia entre 400 mil, 500 mil reais na época lá. Então, deveria entregar. Então, a empresa Viva Pinda constrói uma casinha e nem dá 100 mil reais, fala aquela casinha é um terminal, e o prefeito aceita na época o João Ribeiro. Nisso tudo, o contrato está vigente, está andando, né? Aí eu pergunto, até esse exato momento, cadê os vereadores da época? Para questionar, para cobrar, para fiscalizar, aceitar uma praça pública como um terminal urbano? Então já começa errado. Aí entrou a gestão do Vitão, aí Vitor Ardilerado, que estava na mão dele para fazer a nova licitação. Estava na mão do Vitão, 4 anos, 2013 a 2016. Passou, estava na mão dele para fazer a nova concessão. Estava lá o tal do bilhete único, que eu briguei tanto para tal bilhete único. Eu lembro que eu já falei 1000 vezes na rádio, minha frustração na gestão Vitor Ardilerado que eu trabalhei foi a tal ele não fazer licitação e não colocar o bilhete único para funcionar, né? Mas chegou no final de 2016, ele criou-se o Conselho de Transporte, no qual eu fiz parte. Conselho finalzinho, em novembro de 2016, outubro, novembro e dezembro. Por que ele criou o Conselho de Transporte? Porque na lei orgânica do município, lá fala que tem que criar o Conselho de Transporte para discutir o aumento da passagem. E eu me lembro muito bem que foi o termo de referência, o estudo da nova licitação, elaborada muito bem por Marcos Guerreiro, na época, né? Ele contemplava todinho, novas linhas, né? Tudo integrado, tudo junto, entendeu? Uma passagem mais baixa, inclusive o bilhete único. Protocolou-se na Câmara, e quando o Israel Domingues assumiu a gestão, o que ele fez? Retirou isso em pauta, enfiou embaixo do braço e até então não fez mais nada. Foi lá na Vanguarda, no começo de mandato aí de 2017, sentou lá na bancada da Vanguarda e falou a seguinte palavra: não temos contrato, não vai ter aumento da passagem e temos que fazer audiências públicas, né? Realmente, ele fez as audiências públicas, Isaú, Chico, Fabrício, fez lá 3 em Moreira, lá na Anhanguera, lá no Araretama, fez tudo isso. O oba-oba do caramba. E, depois de ele feito a audiência pública, né, agora nessa gestão, isso os vereadores não participando de nada, só de oba-oba, né, só vendo, nada, fiscalizando, não falando nada. Esaú de Freitas, Fabrício, e Chico e André Lopes Catalá. O Israel, depois das audiências públicas, o que ele fez? Ele contratou uma empresa para fazer um estudo, no qual ele já tinha feito, porque fez audiência pública, né? Contratou uma empresa para fazer um estudo das linhas de ônibus, né? Tá bom, pagou 100 mil reais. 100 mil reais. Aí quando você vai olhar, Isaú de Freitas, aí quando você vai olhar o estudo que a empresa fez, que a prefeitura contratou de 100 mil reais, ó. Você vai olhar o termo de referência. Pô, né? Vai estar contemplado, Chico, uma linha de Moreira César passando pelo parque da cidade, né? Ou vai estar contemplado aumento de linhas lá para o Goiabal, ou lá para Mombaça, Fabrício, vai ter, né? Ou houve-se uma cidade mais ampla.
Esaú, no termo de referência, vai estar contemplado que o ônibus urbano vai passar no terminal urbano de Morarapesa. Vai estar contemplado lá no novo... Mas não, Esaú. Você acredita que a empresa contratada fez o que está igual hoje? Não muda em nada. Ou seja, no termo de referência que a prefeitura contratou, pagou 100 mil reais, não está incluso, Esaú, que vai parar um ônibus lá no terminal de Moreira César. Não está incluso que vai parar ônibus lá no novo terminal rodoviário, lá da Dutra, lá perto da Serra da Quebra-Cangalha, que vai exigir. Não está previsto, Isaú. Mas com a glória divina, Isaú, o Tribunal de Contas veio e falou assim, ó, tá errado, meu camarada. Vocês têm que arrumar. Só que isso foi lá em 2018, foi em 2018 ou 2019, ó, quase um ano praticamente, que o Tribunal de Contas impugnou o termo de referência, a licitação, parou, perdeu-se 100 mil reais, a prefeitura, dormindo em berço esplendor, prorrogou o contrato até o final de 31 de dezembro de 2020, perdeu-se dinheiro, aí ela vem com uma notinha falando que estamos revendo, blá, 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 whisky, x, machê lá, um punhado de coisa, entendeu? E depois desse dinheiro perdido, nesse meio tempo, Isaú de Freitas, a prefeitura de Pindamonhangaba faz uma façanha. Além de prever um terminal rodoviário, 2 terminais rodoviários, né? Além de prever. Está lá construindo aí do seu lado o Elefante Branco e Moreira César, que não vai passar ônibus intermunicipal e não está previsto passar o ônibus de Moreira Vale, parar nada lá não. Não está previsto, não está no contrato, não está no termo de referência. A prefeitura vai construir o terminal rodoviário de Moreira César e constrói o terminal rodoviário lá do lado da Dutra, né? Só que a prefeitura, ela contrata uma outra empresa para fazer o estudo de viabilidade da construção do novo terminal rodoviário de Pindamonhangaba, aquele que o prefeito fez um vídeo bonito lá, do lado da FAP, lá, sabe? Só que ele já iniciou a construção do novo terminal rodoviário, sem antes terminar o estudo de viabilidade econômica, porque é o estudo que vai dizer para ele, o Fabrício, o Chico, que há viabilidade ou se não há viabilidade, se pode construir porque vai dar retorno ou porque não vai dar retorno. E tudo isso ele tem que ser integrado ao transporte público da cidade, porque não tem como eu pensar, vou construir um terminal e depois eu me viro, porque não existe isso, porque a empresa de transporte público, ela tem despesa fixa, né? E não é à toa, aí vamos entrar na realidade de hoje. Por que os funcionários entraram em greve? Por que a empresa não tem dinheiro para pagar os funcionários? Vamos dizer assim. Porque chegou o Covid-19. Pá! E todo mundo sabe que a empresa de ônibus, o aumento da passagem, é baseado na demanda de passageiro, né? Quanto mais pessoas andando, é o que mantém a empresa funcionando. Se eu tenho menos pessoas andando de ônibus, o que acontece? É menos dinheiro no caixa. Só que as despesas da empresa, ela continua. Funcionário, combustível, pneu, manutenção. O que a empresa, qualquer empresa faz, Isaú? Qualquer empresa faz. O Fabrício, o Chico, quando suas despesas estão maiores do que a receita, com o que entra, você demite pessoas. Você demite pessoas. Só que acontece? Você tem para equalizar as contas, para dar equilíbrio econômico. Sabemos que a empresa pediu para a prefeitura, precisamos fazer um reequilíbrio econômico. O que quer dizer um reequilíbrio econômico, Isaú, Fabrício? É aumento de passagem. E quem paga a passagem no município? Quem paga? É o povo que anda. Ou seja, né? Se você não tem reequilíbrio econômico, a empresa está afetada. Não tem dinheiro para pagar funcionário, demite funcionário embora, aí os funcionários estão corretos em cobrar os seus direitos trabalhistas, fazem greve, né? Mas, infelizmente, aí cai naquilo que o Fabrício falou. Se há um acompanhamento de contrato, a prefeitura sabe que a empresa não está bem da perna. Compete quem a prefeitura faz. O que compete a prefeitura fazer? A intervenção na empresa, né? Equalizar as contas, porque está previsto em contrato, tem previsão de lei. Foi o que aconteceu no transporte público, no pronto-socorro municipal, que usaram esse argumento.
né? Então, o que acontece? Ainda não acabou a crise do transporte nas cidades. Ó. Aí tem vereador, há 30 anos aí, vereança, aí tá calado. Aí tem vereador que vai fazer videozinho que tá apoiando os empregos. Mentira! É superficial. O problema é a ponta, só tá a ponta do iceberg. O problema é maior. Vai explodir de tal maneira que ninguém tá vendo. Estão brincando, tem vereador brincando de vereança. Tem prefeito brincando de vereança, tem secretário aí, né, que não sabe ver um pau na frente do nariz. É uma bomba relógio isso daí. É uma bomba relógio que vai estourar na cidade e já está estourando. Então eu acho que a questão do transporte público é uma coisa mais ampla, mais complexa, né, que já vem se arrastando há anos. Agora está aí o contrato vigente até 31/12. Então eu queria, esse foi o meu resumo e a minha maneira clara e transparente de se ver a questão do transporte público de Pindamonhangaba. Então eu queria só a opinião de vocês, baseado em tudo isso que eu falei, na história de Pindamonhangaba, do transporte público na cidade, o que vocês acham do que eu falei, etc e tal. Começando com meu amigo Isaúr de Freitas. Olha, Gustavo, eu fico até assim meio sem assunto quando se fala em tudo isso que aconteceu, porque tudo isso nós já vimos falando, não é de hoje, você sabe disso. A gente já veio comentando muito sobre isso, e quando se fala em perder, Pindamonhangaba não só perdeu somente R$100 mil nesse estudo que estão fazendo, é um estudo que é aquilo que você, no passado, diz, pediu planejamento, não se teve planejamento, ou seja, perdeu-se R$100 mil para fazer um estudo na qual não valeu de nada. Por falar em perder, Pindamonhangaba, com essa gestão, perdeu muito mais do que ganhou. Perdeu emprego, perdeu muito mais do que ganhou. Sem contar do caminhão-pipa que desapareceu, que até hoje não prestaram conta. E o importante, Gustavo, é a gente lembrar que agora, no final do jogo, o jogo já está praticamente perdido. A população está desgostosa com tudo isso que está acontecendo, porque começaram a brincar. A Câmara Municipal deixou de fazer o seu papel durante todo esse tempo, não fez o dever de casa, e agora quer, de uma maneira assustadora, querer ser o salvador da pátria, e na realidade não estão enxergando que as suas obrigações deixaram de ser feitas, a tarefa de casa deixou de ser feita, e agora não há mais tempo hábil para isso. E o importante, Gustavo, é que nisso tudo sirva de lição para a população de Pindamonhangaba ver que entre o falar e o fazer, a distância é muito longa. Meu amigo Fabrício de Jesus. Bom, como eu já citei, né, faltou capacitação técnica por parte da prefeitura em atuar no contrato da concessão, faltou capacitação técnica da prefeitura em tomar uma decisão, né, em época da previsão que quando isso ia estourar. Porque cadê o comitê de enfrentamento ao Covid? Lá tem área técnica para ver que isso ia acontecer, para ver o impacto que ia reduzir. Por que já também não começou a discutir? São 51 pessoas nomeadas tecnicamente em decreto para tomar frente a essas ações. Não é só saúde, é todo o impacto que o município sofre com a pandemia. Não atuou, né? A prefeitura assumiu uma responsabilidade no início da sua gestão com os contratos ativos. Por que não se decidiu em fazer algo concreto e correto? Não, foi postergando, renovando, justificativo em cima de justificativo, uma concessão que já vinha desde 2010 meio suspeita. Criou-se a tal chamada audiência pública que não saiu de nada. Vamos então, cadê os vereadores cobrando as ações da audiência pública que também não saiu do papel? Então é muito bonito os vereadores e o prefeito jogar a conta para as pessoas que estão aí, já estão sofrendo com a calamidade pública, já estão sofrendo com o problema de redução de horário, com aumento de passagem, e aí sofreram com a paralisação da greve, que foi justa, ao meu ver, para os funcionários, que fica inadmissível uma empresa que está prestando serviço não receber o seu salário, já está com tudo esse caos,
fala, pô, não tem como, 3 meses eu preciso comer, eu preciso alimentar, como é que faz? Tem conta para pagar, a conta não parou, o município não deu contrapartida em diminuir os encargos também de alguns segmentos. Então, assim, a hipocrisia, a falta de respeito com a população é enorme. Então, vimos agora só essas graças online, esse pessoal fazendo graça de live, mentindo para o povo, dizendo que está com você e é mentira, né? Então, assim, se vocês querem cobrar de verdade, cobre a responsabilidade prevista em lei, senhores vereadores. E prefeitura atue dentro da legalidade prevista em leis, em contratos e em concessões. E tome postura para tomar parte disso, né? Tome a frente. Volto a dizer, artigo 32 da Lei 8987, tem competência para atuar em cima disso. Não pode deixar o povo sofrer desse jeito que estão fazendo. Meu amigo Chico de Paula, que está de lado. Bom, o resumão que você fez aí, Gustavo, parabéns. Bem pontuado sobre tudo que é o nosso transporte público na teoria, né? Porque se absorvesse tudo na prática, não estaria do jeito que está hoje, caótico. Lembrando que a frota está reduzida, o povo que precisa se proteger da pandemia, né, não pode entrar 6, 7 pessoas em um ambiente dentro de uma loja, mas em contrapartida, dentro do ônibus, entra até, se possível, sentar no colo do motorista, pode, né, usando do extremo da palavra, né. Vimos um abandono total, Gustavo, abandono total. Eu tenho dó também lá daquela região leste, lá, como pontuou aí o João, se não me engano, João Marcelo. Para você sair da Zona Leste e vir para o centro da cidade, dependendo do que você mora, você faz um turismo naquela região, certo? É uma região deixada de lado. A região também rural é deixada de lado. Nessa pandemia, então, nem precisa nem entrar nos detalhes quanto está sofrendo aquela região rural, né? Seja do Piracuama, seja do Ribeirão Grande, as áreas afastadas aí, Lago Azul do Goiabal. Para quem não sabe, quando fala Lago Azul do Goiabal, não é a região ali atrás de Paineiros, não, né? É uma região que fica além do Campinas, para quem não conhece ainda, né? Temos lá o Pouso Alegre também, né? Pouso Alto, se eu não me engano, também é uma área afastada. Acho que nem ônibus tem para aquela região, se eu não me engano, acho que nem linha de ônibus tem para aquela região. Então, se nós que moramos na região central, na região próxima ao centro da cidade, vamos aí meia hora, 40 minutos próximo da cidade, a pé, imagina esses que é 1h30, 1 hora longe da área central, o que não estão sofrendo. Lembrando que aquela região também tem pessoas que estudam, né, apesar que a escola está parada, mas tem pessoas que também trabalham nessa região, né, na região central, e depende do transporte público, depende muito do transporte público. E pedir à população que tenham paciência para com os funcionários, o cobrador, o motorista, porque eles ali que absorvem toda a sobrecarga, né, da população, todo o estresse da população. Então, tenho compreensão com o motorista, tenho compreensão com os cobradores, que atrás de uma catraca, atrás de um volante de ônibus, está um ser humano também, que está a 1000 por hora, que o seu psicológico não está em dia, devido a toda a sobrecarga que estão sofrendo, a sobrecarga que é em cima deles. Quando teve uma audiência pública ali na Câmara Municipal, eu fiquei abismado quando um dos representantes da empresa, um munícipe, veio expor a necessidade do transporte público, e quando estava expondo, esse dirigente virou ao munícipe e pediu para o munícipe calar a boca, porque quem estava falando lá agora era ele. Então dá para você ver um nível, né, de coordenação que tem o nosso transporte público. Eu estou falando da empresa mesmo, né? Muitas coisas não podem ser feitas, muitas coisas os motoristas, os cobradores não podem fazer, porque é o último a falar e o primeiro a levar porrada dentro da empresa, né? Em parte da nossa gestão, uma falta de coordenação, uma falta de logística para com a nossa linha de transporte público é imensa. Eu gostaria de saber de vocês, de cada um de vocês, né, se
pegaram, ou algum dia pegou o transporte público, né? O Gustavo, eu sei que pega, os outros creio que não, porque mora mais centralizado, mas vocês que estão vendo a live, quantas vezes vocês viram um vereador, né, na vereança atuando, ou um executivo dentro do ônibus, pegando o ônibus, né, fazendo uso do transporte público? Eu nunca, sinceramente, eu nunca vi um vereador pegando o transporte público, a não ser para fazer a politicagem, né? A não ser para fazer o blá, 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 né? O enrola trouxa, né? Então, nossas vias também não ajudam, né? Linha atrasada, você vê ali dentro da área central, o cúmulo do absurdo, até hoje existia aquele terminal urbano, né, ali próximo à estação ferroviária, né? Estação de trem, como o Gustavo disse, é totalmente descaracterizado aquela rodoviária central. Essa gestão tinha tudo para mitar, se transformasse aquela Praça 7 de Setembro num terminal central, né? Tirando todo aquele trânsito ali da Barão Homem de Melo e liberando aquela via e aquele espaço que temos ali na Praça Central. Eu posso, sei lá, na minha ignorância de entendimento, posso estar errado, mas daria um excelentíssimo terminal para atender a população, não para ser estacionamento de ônibus, é uma área de estacionamento de ônibus, e sim de embarque e desembarque da população, né? Um trânsito rotativo, para que tirasse daquela área do Pujol, tirasse da área do Barão Homem de Melo, aquele monte de ônibus que ficam parados ali, atrapalhando o trânsito central também, entendeu? Então, são várias questões que eu acho cúmulo do absurdo, vereadores, gestores, né, não vê. Então, isso demonstra que eles não andam em Pindamonhangaba, isso demonstra que eles estão dentro do quadradinho deles, satisfeitos com o salário todo mês. Isso demonstra que nenhum deles está nem aí com a população. Não quer saber se a população fica no vento, na chuva, na tempestade, no sol, esperando o seu transporte público, porque eles dependem do transporte público. Hoje não é todo mundo que pode ter um carro na garagem que possa a qualquer hora sair. Tanto é que temos aí o nosso transporte alternativo funcionando, que também não consegue atender a demanda, né? Por quê? Porque a empresa não atende o transporte público, infelizmente, o transporte alternativo também não atende, né? Temos agora a parte de Uber, né? Que está transitando na cidade, que também, creio eu, vira no avesso para poder atender a demanda, por causa de falta de políticas públicas dentro da área de transporte, né? Pindamonhangaba está aí para ter 4 terminal rodoviário para 0 de veículos para poder fazer o transporte da população, né? Tanto é que numa das falas do nosso vereador, né, Roderley Mioto, vão pôr uma van para poder fazer o transporte de uma rodoviária para outra. Então, aí você está vendo a deficiência de conhecimento dos nossos vereadores referente ao transporte público, sabe? E uma vez na vida e outra na morte, dentro de um ônibus para fazer politicagem é fácil. Eu quero ir do dia a dia. Eu quero pegar lá um munícipe que mora em Moreira César para ir na Cidade Nova, pegar 4 transportes, sendo que o acesso é rápido via Atanásio, sabe? Mas não pode passar porque tem um limitador. Quanto tempo faz que tiraram aquele limitador? É o cúmulo do absurdo. As empresas, né, ali do feital, da área industrial, tem que pagar o seu trabalhador 4 passagens, né, o dobro do dia a dia, para que eles possam ter acesso às empresas, né? É um custo a mais para a indústria, entendeu? É um transtorno para quem mora nas regiões afastadas. O trabalhador pode muito bem acordar lá, vamos lá, umas 20 para 6, 5h30 da manhã, para poder acessar seu trabalho às 7 horas. Não, mas tem que acordar 4 horas da manhã, 4h30, porque se não correr, não consegue chegar a tempo no seu ambiente de trabalho. Essa é a deficiência do nosso transporte público, infelizmente. Coloco aí transporte de acesso, né, aos portadores de necessidades especiais, mas quando vai funcionar, a escada não funciona, né, o elevador não funciona, aí você tem que, o cobrador, o motorista, pegar o deficiente no colo, né, para poder pôr dentro do ônibus. Penso constrangimento não só
do portador de necessidades especiais, mas também do motorista, do cobrador. Muitas vezes é uma senhora que está numa cadeira de roda e vai um motorista de um ônibus, um homem tem que pegar no colo para enfiar dentro do ônibus, né, para adentrar dentro do ônibus. É o cúmulo do absurdo, pessoal. É o cúmulo do absurdo. Tudo que nós estamos assistindo, chegar ao que chegou agora com essa greve, já não tinha nada, né, rodando, agora zerou. Voltou de novo, né, com as promessas da prefeitura, vamos ver se vai fazer o que tem que fazer. E vamos mudar, pessoal. Infelizmente, não dá mais. Infelizmente, não dá mais. Ou a população age para consigo mesmo, porque o que estão lá não vai agir mais. O que estão lá não vai agir mais. Então, abre o olho, população. Abre o olho para poder ter um serviço de excelência, não só transporte público, mas em todos os âmbitos, né? André Lopes Catalá. Bom, pela dissertação de todos, dá para entender realmente que é uma sucessão de erros, né? E realmente, o que nós acompanhamos, assim, acompanhando a política de perto, acompanhando a Câmara Municipal, a gente vê realmente que não existe um trabalho, como o Fabrício disse, em relação à execução das leis, né? Elas são apenas moldadas para atender, né? E justificar a necessidade de poucos, porque eles costumam nos apelidar de meia dúzia. Mas, na verdade, a resposta vem para essa meia dúzia que compõe e diz amém, né? E vai aceitando essa situação. Então, eu digo que a população tem que realmente enxergar agora, através da necessidade, que quem manda é o povo. Só que o povo manda e passa tudo isso que o Chico abordou aí, que é muito importante, muito interessante, porque é necessidade. Eu pego o ônibus, sim, Chico, já peguei ônibus e tudo, sabe? E eu acho muito complexo, porque ele não atende. Vocês falam da Zona Leste, mas aqui na região do Mombaça, também ele vai pelo João do Pulo, quer dizer, a gente faz, só que não tem um trabalho turístico em cima disso, né, voltado ao turismo, mas que também toda a cidade sofre. Então, agora eu acho que esse momento onde a população está sofrendo, abrir o olho, sabe? Eu não digo assim, a título de agitar, mas usar o sufrágio universal, que é o voto, para realmente responder a essas negatividades que estão sendo colocadas, né? Porque a gente só está colhendo o que foi plantado errado, né? Assim, maus políticos, sem vontade, um conluio que é combinado entre eles para servir aquela necessidade, e, no fim, a necessidade da política é do povo, é a representação do povo. Porque se você pensar, as pessoas votam para quê? Para que tenha um representante. Para que serve esse representante? Para te representar. Eu estou sendo até meio pleonástica e meio lógica, mas é para te representar. E por que não representa? Eis as perguntas que ficam no ar. Então, o político ele é para te representar. Não é para fazer a novelinha dos vídeos dizendo está tudo bem e vai ficar melhor comigo. Desculpa, mas se não ficou bom até agora, não vai ficar. Então, eu concordo com a fala dos amigos aí, muito ponderadas, muito dissertativas e explicando a realidade. Então, vamos abraçar e aderir a isso, fazendo realmente mudanças. Não pensando que são mudanças milagrosas, mas aproveitando ainda esse momento de pandemia, reflexão, e fazendo a mudança em nós mesmos e colaborando com essa mudança do município, colocando políticos comprometidos, que trabalhem, que respondam à população de forma com as boas ações e os bons resultados. Eu acho que, a princípio, é isso e vamos continuar a conversa. Vamos entrar num outro tema aí que afetou drasticamente a questão do transporte público na nossa cidade, que é a questão do isolamento social aí afetando o comércio de nossa cidade. Eu queria a opinião de vocês. Essa semana nós fizemos uma live com representantes do comércio de Pindamonhangaba, uma bem construtiva a live, trazendo a opinião de todos, né, na questão do comércio mesmo, na visão deles, o que está acontecendo politicamente. E eu queria a opinião dos meus amigos aí, Chico de Paulo, Isaúr de Freitas, André Lopes Catalá, que não deu para participar por questões técnicas, né, de nossa querida cidade de Pindamonhangaba aí, que caiu a energia aí, né? Mas eu queria a opinião de vocês aí. Eu prometo que eu vou ser breve, o Fabrício também já vamos pontuar poucos. Então eu quero que vocês falem de vocês, a opinião de vocês sobre a questão
desse andamento do comércio aí, a posição do prefeito aí de São José dos Campos também, bater de frente, está batendo de frente aí com a justiça, com o governador, né, mostrando a postura dele, e a questão também do comércio abrir. Eu quero usar uma frase, um apontamento muito, muito claro do Jeremias lá, que ele falou que o supermercado está aberto desde a pandemia e ninguém que trabalha no supermercado pegou Covid-19. Né? Eu queria saber o que vocês acham sobre esse ato milagroso que o Covid-19 não pega em ninguém que trabalha no comércio, no supermercado de nossa querida cidade. Então, eu quero começar com o meu amigo Esaú de Freitas. É impressionante, né, Gustavo? Só pega a gente pública, né? Só pega vice, prefeito, pega o governador. É engraçado o Covid, essa geração nossa, o Covid não pega o comerciante que trabalha, mas é o coitado que está pagando o pato, ficando distante do seu ganha-pão. Então é importante a gente lembrar, Gustavo, que esse impacto da pandemia que está acontecendo aí, eu vejo com uma preocupação muito grande. Os comerciantes, Gustavo, você sabe que tem aquele ditado assim, olha, ninguém ressuscita o CPF, mas consegue ressuscitar o CNPJ, né? Então, mas é importante, viu, Gustavo? Nós estamos atravessando por esse momento tão difícil aí e precisamos ver com mais carinho, porque isso que o Jeremias falou é verdade. Você não vê um comerciante ou um funcionário do comércio, por exemplo, local no supermercado, contrair esse vírus, mas você já viu dentro da agentes públicos pegar, já viu do PSF, já viu do PAD que trabalha na prefeitura, você já viu aí agora recentemente a gestão e o seu vice aí pegar. Então, é impressionante do jeito e da maneira que acontecem as coisas na nossa cidade. Até parece que é um jogo de marketing, viu, Gustavo? Eu tenho a impressão que é um marketing que se cria aí, nós estamos próximos das eleições, aí eu acredito até que seja um marketing isso aí, para poder sensibilizar a população, porque você sabe que a cidade de Pindamonhangaba é uma cidade que tem tradição, né? Que tem um comportamento muito amigável, um comportamento de pessoa solidária. Então, eles acham que agindo talvez dessa maneira, não sei eu, mas o que dá a entender é isso, para comover um pouco a população, amolecer um pouco o coração, esquecer um pouco das coisas ruins e vir para as coisas boas, que é a solidariedade. Mas isso não vai colar, até porque tem muita gente aí que já perdeu seus entes queridos, tem muita gente aí infectada, tem muita gente aí aguardando os exames. Agora estou vendo até dizer que as UPA agora vão ser, como você mesmo falou, eu não falava desse tal de gripar aí, esse tal de gripar, agora virou hospital. É confuso. A nossa gestão ela é confusa, confunde o povo, confunde a população e vem aí, né, a nossa Câmara confundindo mais ainda aí a nossa população num momento tão difícil como esse. Chico. É também outra situação que essa gestão não está sabendo administrar, né? A famosa pandemia, né? Ela não cumprimentou ele. Eles não participam, né, de uma reunião com os gestores regionais, né, com a Codivap, né, deixam de estar presente, não manda nem mesmo um staff lá para poder participar, né, nem o mais ignorante da gestão para poder participar. As outras regiões estão brigando para poder saltar, né, para o índice aí, para a fase laranja, perdão, para a fase amarela, brigando contra a justiça, como o Isaú bem pontuou aí, como você bem pontuou, Gustavo, né, o Fabrício Fermuth, se não me engano, lá, o prefeito de São José dos Campos, né, brigando com a juíza, porque ele pediu a liberação, né, para subir a fase, né, para poder liberar os comércios de alimento lá, de alimento que a gente fala restaurantes, né, bares, cabeleireiro, enfim, por aí vai. E a justiça determinou, se eu não me engano, ontem, né, que não, que está proibido, pela justiça está proibido abrir. Aí o que ele faz? Ele vem, faz um áudio, faz um vídeo lá, né, e explicando à população com o que ele tem que lutar, né? Além de lutar com o governador, além de lutar contra o Estado, agora vai ter que lutar contra o judiciário, né, da cidade. Há uma briga lá dele para poder colocar na cabeça da juíza que estão preparados para poder abrir.
Em contrapartida, Pindamonhangaba, né, fica aí ainda na área laranja, mas eu creio que os comerciantes também dessa área, né, de alimentos, fica até com o pé atrás se alguém aqui da área da gestão prometer que, a partir de segunda-feira vai poder funcionar o restaurante. Você lembra a última vez que fizeram isso, né? Fizeram isso na sexta-feira, né? Os comerciantes saíram todos festivos e alegres a compras para preparar o seu ambiente de trabalho, né? Tanto na área de suprimento alimentar, para suprir o seu estoque de alimento, né? Foram lá, dedetizaram o seu comércio, limparam, fizeram, aconteceram. Quando foi abrir, aconteceu? Não pode abrir mais não. E os caras que não tinham já os recursos para poder funcionar, né, gastou da onde não tinha, tiveram que, sei lá o que eles fizeram com o que compraram. Não, mas pode trabalhar delivery, não tem problema não, pode trabalhar delivery. Os caras ficaram loucos, falaram, poxa vida, e aí? Eu investi para retornar, e agora vem os caras falar, dá até medo, né? Eu tenho certeza, né? Coloque-se, né? Vamos usar a empatia, coloque-se no lugar do cara, a hora que chegar alguém da gestão dizer que a partir de 3, 4 dias vai tudo funcionar normal. Eu tenho certeza que os caras falam, não, vamos todos ser Santo Tomé, né? Tem que ver para crer, porque não dá para acreditar, não dá para confiar. Outro cúmulo absurdo aí, você vê a área de beleza, né? Não poder trabalhar, sendo que não tem melhor ambiente do que o cabeleireiro, o barbeiro, né? A parte de estética, de se prevenir. Ali é a hora marcada. Eu fico abismado de ver como é que o consultório médico, né? O médico pode funcionar e um barbeiro, um cabeleireiro, a área de estética não poder trabalhar, né? As academias também, que, poxa, se eu atendo 50 clientes por dia, eu vou ter que preparar a minha academia para atender 25, 20 no máximo. Mas eu vou atender, eu vou fazer o meu giro capital voltar a fluir, nem que seja pela metade, mas eu preciso disso. Como nós falamos, a mesma necessidade que tem um motorista cobrador, tem um empresário também, entendeu? Para pagar os seus aluguéis, para pagar o seu funcionário que está parado, mas tem que receber, ele ainda está com a carteira aberta. E a prefeitura não vê isso, a prefeitura não briga, né? Eu tiro meu chapéu ao prefeito de São José dos Campos, né? E a maioria dos prefeitos tem que seguir o exemplo lá, né? Brigar pela sua população, porque a cultura, né? A atual necessidade de Pinda é diferente da necessidade de São José dos Campos, é diferente da necessidade de Taubaté, é diferente da necessidade da capital, né? Então, tanto o governador quanto o prefeito está querendo, né, o prefeito da capital, eu digo, tanto o governador quanto o Bruno Covas, estão querendo reger o Estado através da situação deles lá na capital, que é totalmente diferente, né? O que gira aqui não gira lá, né? Os atendimentos que tem aqui não tem lá e vice-versa. Como o próprio Zaur aí já pontuou, hoje a gestão está vendo que tem que voltar à realidade, né, deles, porque eles estão fora da casinha, e preparar lá de novo o gripário, né, dissolver o gripário e preparar a cidade nova para atender os pacientes de Covid. E aquilo lá foi feito para quê? Agora que eles viram que tem que atender o pessoal da Covid, então não dá para entender essa gestão, né? Não dá para... vamos inaugurar, agora está mudando o ladrilho, que uma semana depois cai, né? Agora nós vamos atender. Aí vem foto de funcionários parados lá, né? Não estou culpando os funcionários, sim. O retorno que a gestão dá em termos de preparo, de organização, então eles ficam tudo perdidos. Agora, falo de novo e pontuo direto. Se esses caras estão perdidos, imagina nós, ignorantes do entendimento dessa bendita pandemia, entendeu? Se o cara constrói lá, né, constrói não, se o cara ativa um ambiente para atender a Covid, não atende, depois de 1 mês e meio, 2 meses, fala, agora é para atender, agora nós vamos atender. Torna aquilo lá um gripário. Vem os pessoal e fala, é uma gripezinha. Mas então, não é gripezinha, está matando todo mundo. Não é gripezinha, para quem vai fazer o gripário? Sabe? Nós estamos vendo lá a região lá da Araretama, falando que está tudo lindo, tudo beleza, a UPA. A UPA não é feita para tratar de gripe, não. A UPA é feita para tratar de urgência e emergência. Uma gripe, né, que não envolve a Covid,
não é urgência, emergência. Se você chegar numa UBS, numa UPA, ter atendimento do UBS, eu também vou levar aos céus essa UPA. Né? Ah, olha, cheguei lá com uma dorzinha no dedo e o cara deu um medicamento, mudou a dor. Parabéns. Não, lá é UPA, lá tem que chegar morrendo e sair vivo. Né? Se o médico tem condições de salvar essa vida, para sair vivo. Então, de novo, o comércio está à deriva. Né? Tem comerciantes aí que já não volta mais, como nós sempre pontuamos. Né? O próprio presidente do comércio, né? Sindicato do Comércio de Pindamonhangaba, o Toninho Costa, já disse, ó, pessoal, eu tô recebendo áudios de comerciantes, de empresários já com o psicológico a 1000 por hora, né? Com um dedo no gatilho e o outro apontado para a cabeça, né? Com a ponta da arma apontada para a cabeça. E é preocupante, sabe? É preocupante, porque se a nossa gestão não brigar... Agora eu pergunto, quem vai brigar? Sendo que o nosso gestor está internado em São Paulo, né? Devido à Covid, né? Foi para o INCOR. Eu espero esse tratamento a toda a população, né? Porque já estamos com 21 mortes aí. Eu gostaria de saber se dentro dessas 21 mortes, algum delas teve agravante na área cardiológica, né? E esses que tiveram agravante, por que não foi transferido quando observaram esse agravamento desse que perdeu a vida, né? Se eu tenho uma família, um familiar, que entrar em óbito por Covid, mas que foi agravado, entrar em óbito por problema cardíaco, que foi agravado pela Covid, eu vou dar porrada, já estou avisando, eu vou dar porrada. Porque o mesmo tratamento que teve o nosso prefeito tem que ter o munícipe, sabe? Não é diferente. Ô, seu idiota, ô burro, o prefeito foi para São Paulo com recursos próprios. Então, perdão, pelo amor de Deus, me perdoe. Porque se você tem recursos próprios, é outro papo. Você tirou do seu bolso e foi. Mas pela narrativa aí, na minha ignorância de entendimento, foi pelo sistema público. Se foi pelo sistema público, eu também quero esse tratamento, porque eu pago meus impostos. Eu quero esse tratamento para todos, porque o sistema público é coletivo. O sistema público é para todos. Não é para mim. Ah, mas o cara é prefeito, tem que ter um tratamento diferenciado. Tem que ter tratamento diferenciado se tiver condições de ter tratamento diferenciado. Se foi esse o caso, parabéns. Né? Parabéns, se foi esse o caso. Agora, se usou do sistema público atropelando tudo, né? Atropelando tudo, eu acho que está errado, sabe? Eu acho que está errado, porque tem que ser igual. Não tem a bendita fila do cross, que tem gente morrendo aí pedindo, pelo amor de Deus, para ser salvo, pela bendita fila do cross, então tem que respeitar. Se tem alguém na minha frente, independente do que eu sou, deixo de ser, tem que respeitar, porque trata-se de vida. Né? Ah, mas se o prefeito não fosse, ele ia morrer. Mas quantas pessoas aí já perderam a vida, não só pela Covid, mas por outros tipos de doença. E que tem que respeitar a fila do cross. A gente está vendo gente pedindo, pelo amor de Deus, se eu não me engano, tem uma senhora aí que o filho sofreu um acidente quinta-feira de moto aí, certo? E até agora o médico não foi ver o filho dela lá. Não sei se é na UPA da Aurélio ou se já está no pronto-socorro, mas enfim, ela está desesperada pedindo ajuda aí, porque até agora o filho não foi atendido por um médico. Vocês entenderam? Então é alarmante, é alarmante. E estão dizendo aí, né? Ah, essa Covid veio para mudar a humanidade. Mudar em quê, gente? Está mudando o quê? A gente está vendo aí vários desvios de verbas aí, do Brasil afora aí, gente morrendo e estoques de material, né, jogado num canto de um depósito que não está sendo repassado. A gente está vendo os comerciantes aí, todos falindo aí, e nenhum respaldo para esses comerciantes. Não estão vendo nenhuma comissão voltada para poder dar o suporte para esses comerciantes. Como o Fabrício pontuou na live, a comissão que trata desse tipo de assunto não tem um comerciante no meio para poder dar seu palpite, para poder dizer, ó, é assim, se assado, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Não tem. E nem os comerciantes sabem quem são as pessoas que estão lá. Então, é a falta de organização, uma falta de planejamento, de gestão, para combater essa pandemia também para a economia, né? Não só para a saúde, mas também para a economia. Lógico, vidas em primeiro lugar. Mas a vida que vai se salvar também depende da economia. Andréia, sua opinião. Sorry.
Então, Gustavo, é o seguinte, eu fui colocada no grupo, né, Livre-Arbítrio, lá dos comerciantes, que é um grupo do WhatsApp, e comecei a participar, né, da movimentação, e aí da primeira manifestação, que nós fomos caminhando até a prefeitura e tal, foi realmente uma manifestação genuína, tá? Que partiu do grupo e foi um protesto, cujo prefeito disse que não estava na prefeitura no momento, tal, não tinha agenda, e também não estava devidamente representado para atender, é incrível, né? Tem vários secretários, várias pessoas, mas ali no momento que a população necessita, precisa marcar hora, ainda mais numa questão emergencial como é o Covid. Aí nós fomos até lá, beleza. Daí montaram uma outra na semana seguinte, já era uma manifestação engessada, porque infiltraram pessoas no grupo do WhatsApp e montaram de forma engessada, fomos nós lá, montaram um palanque em frente à prefeitura e começaram um discurso vazio, de promessas vazias. Aí correu todo o processo, o grupo continua, pessoas boas envolvidas, comprometidas com discurso, com trabalho, independente da posição política ou opção partidária, pessoas que estão envolvidas e que têm muito conhecimento. Beleza. Aí o Gustavo, em uma reunião nossa, solicitou um contato com esse pessoal, visto que eu permaneci no grupo. Eu consegui essa live e isso serviu como uma manifestação para debater. Enfim, juntando o que todo mundo falou, temos um comitê de Covid, cuja secretária é a presidente mor do comitê, que responde pelo Covid, mas que já vinha fazendo um trabalho deixando a desejar na saúde de Pindamonhangaba, e temos a esposa do prefeito como primeira-dama, que, desculpa, vou pôr meu posicionamento, que ela estava presidindo o grupo que discutiria com os comerciantes, talvez para pedir doação, porque eu não vejo os comerciantes dizendo que se reuniram com ela para debater assuntos importantes. Voltando novamente, um planejamento, se a cidade estivesse devidamente organizada e funcionando a contento, como dizem, no momento desse de pandemia, de emergencial, de vários problemas, tanto na saúde, hospitais UPA, como o Chico falou, quer dizer, tentaram mascarar o tempo todo, tanto que as pessoas falam, eu vou na UPA procurar para o Covid. Ah, tem um pedacinho lá para vocês, agora gripário, ou um setor, mas um atendimento devido, a gente não encontra, está se socorrendo à medida do possível. E a confusão, né, através do Covid, está realmente instalada, mas eu acredito que essa confusão, se Deus quiser, está vindo para que organize algo, porque a bagunça está geral. É como o Chico falou, eu também entendo que o meu representante, assim como você disse do ônibus, Chico, o representante público ele tem que utilizar o serviço público, tanto no transporte quanto na saúde, para que ele saiba, não para fazer média ou live para mostrar, mas para que ele saiba a necessidade da população, para que ele saiba que está funcionando. Porque quando a gente pega em letras, a gente pega informações, jornal, ou qualquer coisa que o vale, e não confere de fato, a gente não sabe o que está falando. A gente fomenta situações irreais. E o que o Chico falou, muito bem falado, é que realmente existe a necessidade real do povo. Então, o comitê do Covid em Pinda não funciona. Eu vi aquele dia, aquele palanque, tudo engessado, fui realmente para participar e saber o que eu estou falando, que a manifestação não deu certo. Eu estou torcendo, como o Gustavo falou, eu ia participar da live. Um amigo meu, que era vereador do Delvaí, eu sempre cito ele, eu acredito em forças ocultas, mas isso não vem ao caso, porque eu fiquei muito satisfeita com a resposta da live, porque as pessoas puderam se manifestar e dar suas explicações. Agora, só para fechar, eu entendo que realmente está muito mal organizado, não temos respostas pontuais, e esse momento de Covid, mais uma vez, da população prestar muita atenção, exigir muito, porque muito dinheiro envolvido, uma equipe inteira que já estava administrando, que tem que ter o conhecimento do que está acontecendo na cidade, o que foi citado na live também, estatística, vamos saber aonde é, qual local está, as pessoas contribuam com a
o não preconceito, porque é um momento, pode acontecer com qualquer um de nós, entendeu? Então, não, a pessoa está com Covid, lógico, a gente tem que se isolar com cuidado, mas a gente tem que ser humano o suficiente para dar o apoio e o suporte. E realmente está cobrando do poder público, porque é ele que nos representa, novamente, e eles têm que ter decisões ao qual faça esse socorro nesse momento, seja ele emergencial ou não. Eu acho que é isso aí, fica aí. Essa fala. Meu amigo Fabrício. Belas palavras aí. Tá lá. Depois dessa, Chico, Catalá e Zaur, não tem mais o que argumentar sobre esse assunto, né? Mas é isso, né, Gustavo? A gente já debateu esse assunto na quinta-feira com os representantes, né, do comércio, foi uma coisa muito boa, pertinente. Convido a todos que estão aí para assistir, porque dá uma transparência boa da necessidade da crise instalada e da não participação dos nossos gestores, né, dos nossos representantes, seja na parte do prefeito ou na parte da Casa de Leis, que são os nossos vereadores, né? Mas sempre é bom lembrar, Pinda tem 13 mil autônomos, 6 mil empregados na área de comércio, que ficaram no escuro com essa brincadeira de, como o Chico mesmo pontuou, agora pode abrir na sexta, aí depois fecha de novo. O pessoal, tudo ali que começa, né, a fazer seu estoque, teve seu prejuízo, né? Não tivemos uma negociação, isso é fato, né? Não tivemos uma negociação por parte do nosso prefeito em argumentar os dados reais que Pinda demonstra em relação às decisões do decreto do governo do Estado de São Paulo. Não vimos uma cadeira de discussão do nosso município com os prefeitos do Vale que se reuniram aí recentemente para tratar esse problema junto com o governo do Estado de São Paulo, e não vimos nenhuma atuação do prefeito em dar o respaldo após a manifestação dos empresários, das pessoas que estavam ali, né, querendo uma informação. Isso é um descaso. A gente sempre bate aqui, política tem que ser uma coletividade, é uma política participativa, estar com o povo, entender as necessidades do povo, e os mapeamentos que são feitos pela a equipe do comitê, né, que coloca o pessoal lá que está tratando em casa, que são um número significante, 400 pessoas. Quem são eles? Né? Qual é a faixa etária? Onde eles estão? Isolamento? A pessoa está tratando em casa, né, que está com suspeita? Quantas pessoas moram na casa? Ele trabalha? Qual o percurso? Isso que tem que ser mapeado, e não só pagar a conta um segmento. Vamos só lembrar um número que é muito expressante e fique bem claro. O PIB representa 6,6 bilhões para o município, o Produto Interno Bruto, PIB anual. 51% desse PIB é o segmento de serviço. Ele é uma maior representatividade para o município. E esse comitê de crise, que tem lá o item lá, que é o inciso 4º, né, que é o desenvolvimento econômico e social, 5 representantes notoriamente técnicos, não discutiram isso em momento algum com esse setor que mais contribui para o PIB do município. Então, a conta não vai fechar no final do ano, porque não houve uma contrapartida da prefeitura em diminuir os encargos de quem está lá prestando serviço, né? A pessoa que está pagando o aluguel, pagar o impostos, não houve essa diminuição. Simplesmente fecha. E quem realmente sofreu com isso são os autônomos, que deixou de trabalhar, que não pôde vender sua pipoca, que não pôde vender seu sorvete, que precisa trabalhar no dia para ter o sustento à noite. E isso é inadmissível. Aí vem os lacradores. A pessoa tem que reinventar. Desculpa, não tem. A curto prazo, amigo, não tem como se reinventar. Consegue se reinventar se tivesse um suporte da prefeitura em dar condições diretrizes de como reinventar. Aí sim,
Não é só delivery que vai sanar as necessidades. E quem ficou com o contrato suspenso? E quem foi demitido para reduzir os custos? Isso não é reinventar, desculpa. Então, é muito fácil, fica em casa, para quem tem condições financeiras de se manter, mas quem precisa trabalhar para sustentar, aí não dá. Aí a gente tem que cobrar realmente esses 51 representantes do comitê que estão à frente para decidir as ações de impacto que gera no município, que impacto que gera em você, pessoa que depende do executivo, depende das leis para poder atuar. Então, belas palavras aí dos nossos convidados. E é isso, Gustavo. Eu acho, Fabrício, Esaú, Chico e Andréia, eu sempre falei, eu sempre carrego comigo, a única coisa que o político, o gestor, o político tem é o discurso. São as palavras. Ele entra na área pública, ele entra consigo com o discurso, com as ideias e com o seu poder de convencimento, de atrair pessoas, de montar um grupo para o bem comum. Então, isso, a única coisa que o político tem é o discurso. Eu me preocupo muito com as palavras, né? Muito com os dizeres dos políticos, porque as ações é a consequência. O que o prefeito tem não é dele. A caneta não é dele, a caneta é da cidade, né? A construção não é dele, a construção é para a cidade, é da cidade, o dinheiro público é da cidade. Então, a única coisa que ele tem é o discurso e o poder de convencimento. Por isso que nós estamos aqui, somos pessoas políticas com o nosso poder de discurso, poder de convencimento, rebater as ideias deles, né? Não vamos rebater o que ele faz com força ou com outro tipo de dinheiro para desconstruir algo que a cidade construiu, né? Edificou concretamente. Por exemplo, no que eu estou falando, a prefeitura se iniciou a história do Covid-19, declarou-se estado de calamidade por Covid-19, desprendou aí de 14 milhões de reais para o Covid-19 sem licitação, e a prefeitura constrói o quê? Gripário. Gripário, a palavra gripário. Todo mundo sabe que no começo da pandemia se falava lá, o Bolsonaro é uma gripezinha, e o povo falava, não é uma gripe, é um Covid, é uma doença diferente, não tem nada a ver com gripe. Então, não sei se eu estou sendo claro, não tem nada a ver com gripe. Aí a prefeitura se decreta estado de calamidade por Covid-19 e constrói um gripário. Não sou eu que estou falando, tá lá, gripário. Você vai no pronto-socorro, gripário. Você vai na Cidade Nova, gripário. Você vai lá no Aretama, gripário. Então é dinheiro aplicado errado, porque não é uma gripe, é uma doença. Aí vem agora na matéria do portal R3, agora a Lua, descobriram Marte, né? Agora vamos mudar o gripário para hospital de campanha para tratar o raio do Covid. Meu, secretário de saúde, pega a cadeira e vai embora para casa. Vai lá no salão de beleza em São José dos Campos, vai fazer chapinha no cabelo, pelo amor de Deus. Que raio é esse? Estamos seguindo o que o prefeito falou. Então o prefeito está doente da cabeça, afetou o neurônio na cabeça dele, transformar aquilo em gripário. E o pior, aí entregaram o kit lá, Covid, fizeram os medicamentos lá. Ivermectina, com hidroxicloroquina, aí a ciência fala que não tem resultado nenhum, né? Aí você começa a falar do medicamento, Gustavo, se eu tiver verme, mata, mas a minha gripe resolveu. Mas caramba, o povo confirma. Se é para Covid, se não é para Covid, por que tá dando remédio para gripe diferente que é para remédio da verme? Se é para combater gripe, tem que dar Benegripe, outro tipo de remédio para resolver a gripe. Entendeu? Então, os discursos, as palavras, que é a única coisa que o poder político tem, tá errada. E ilude o povo. Coloca vendas nos olhos do povo. Uma outra frase aí que o Isaúr falou, né? Aí que até o prefeito Taubaté falou, que no meu ponto de vista é uma frase, como o Fabrício fala, lacradora, né? Para comover. CPF a gente não ressuscita, mas CNPJ a gente ressuscita, né? Então, partindo desse princípio, vamos acabar com as empresas de automóveis aí, com a Ford, com a Volks, né? Porque os maiores índices de mortes que a gente tem no mundo é de acidente de carro, né? Se a gente está preocupado com vida, né? Carro mata. Carro mata. Eu me lembro numa fala que eu tive com o irmão do Julielto,
Modesto, que é o Juliel Modesto. O Juliel trabalha com negócio de trânsito, né? E a gente estava numa discussão, aí tá na Rádio da Cultura Digital, um negócio de trânsito. E ele falou assim que tem uma empresa na cidade, a da Honda, ganhou uma doação diária lá em Pinda para negócio de moto, né? E ele trouxe esse dado, né? Gustavo, é um absurdo a prefeitura de Pinda dar uma doação diária para uma empresa, para uma das empresas que fabricam um dos maiores acidentes de trânsito por moto. Isso é incoerente, irracional. O poder público não pode investir, no poder público não pode incentivar esse tipo de fabricação, porque é um dos maiores índices de acidente de morte está no trânsito. Então, para que o poder público vai incentivar isso? Então, esse tal de CNPJ, a gente ressuscita em CPF, não, é uma frase bonita, como diz o Jeremias Rodrigues na live, né? Politicamente correto, né? Comove, né? Lindo, maravilhoso. Mas a gente não sabe a situação do empresário quando ele criou uma empresa. Né? Ele botou a vida dele para abrir uma empresa, botou todas as despesas financeiras para abrir uma empresa. Ninguém sabe disso. Aí quando chega do nada, ninguém aqui é genocida. Isaúr, Fabrício, Chico, Catalá, ninguém é genocida. Ou um empresário que abre alguma empresa é genocida, quer matar alguém. Não, porque tipo assim, se quando você tem algo planejado, claro, conversado, debatido, se torna mais fácil de se resolver um problema. Se torna mais fácil eu chegar assim, pessoal, hoje os nossos índices de Covid e nossos leitos estão muito elevados e provavelmente daqui 3 semanas nós vamos ter leitos para todo mundo. Então eu sugiro, o que vocês acham de a gente fazer um lockdown aí de umas 3 semanas, isso já projetando para o futuro? Então dá tempo do cara empresário se planejar, porque ele vai fechar com consciência, com espírito coletivo. O que a gente não tem nessa cidade é o gestor que deveria ele encabeçar o espírito coletivo, não está encabeçando o espírito coletivo, porque ele é um gestor para todos. Que temos aí, o que a gente está aparecendo é um grupo de pessoas fazendo gestão só para o umbigo deles, colocando frases lacradoras, né, que é bonito. Vamos lacrar, vamos colocar uma frase bonita. Né? Vamos ter amor ao próximo, você é desumano. No que é a coisa mais desumana, Isaúr, Chico e Catalá, um gestor municipal chamar sua oposição de verme, de porcos, de zumbis, de gente que não quer o bem da cidade. Isso não é a coisa mais desumana com a democracia, com a sociedade, um gestor municipal chamar tudo isso, porque são pessoas que têm um pensamento diferente, né? Do que é dele, e ele vinha em público, inauguração, falar que nós somos vermes, falar que nós somos porcos, dar um monte de adjetivo, porque que ninguém pensa igual a ele. Que é o direito da democracia, que é para o bem da democracia ter uma oposição. Um pássaro, um avião para voar, Isaúr, ele não está só com uma asa, ele tem 2 asas, com a direita e com a esquerda. Então o que a gente tem aqui em Pindamonhangaba é um poder paralelo para se manter no poder. Porque o único poder que temos aqui que deveria ser honesto é do povo, a vontade do povo. E foi a vontade do povo que colocou ele lá. E não pode ser a vontade dele querer permanecer ele lá. Então o que a gente tem na cidade, não temos pessoas que estão fazendo gestão, não estão governando para Pindamonhangaba. Estão governando para os próprios umbigos. Estamos aí, 22ª morte por Covid-19. E as pessoas e a página da prefeitura dando boletim da saúde do prefeito que está lá em São Paulo com Covid. Tivemos essa semana, 22ª pessoa por morte do Covid. Quem eram essas 22 pessoas que vieram a falecer por Covid? Né? E a nossa cidade fazendo um populismo barato, sem vergonha, nas custas do meu dinheiro público, fazendo boletim da saúde do prefeito. A minha cara que eu estou preocupado com a saúde dele. Quem tem que estar preocupado é a família dele, quem é amigo dele, ou quer que seja. Né? Por isso que a democracia tem o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e o Tribunal de Justiça. Estou falando de política pública, não estou falando de pessoas. Eu não discuto pessoas, eu discuto as ideias e a política do município. Então,
Então, o que tem nessa cidade aqui é um grupo de pessoas que não está pensando na cidade, está pensando em se perpetuar no poder. Então, é isso que eu queria falar, e eu queria que vocês, já são 12:02. Esaú de Freitas, tem mais alguma coisa para falar? Chico, mais alguma coisa para falar? Leia, Catalá, desculpa, e Fabrício? Só para pontuar aqui, o Felício Ramute, de São José dos Campos, soltou um áudio aí, um vídeo, quer dizer, que ele já entrou com pedido para poder ter o mesmo direito que o Toffoli liberou para Cuiabá, né, e Várzea Grande, que Cuiabá e Várzea Grande também pediu para poder subir, né, na faixa lá, e os juízes locais proibiram. Aí o Toffoli viu lá e deu a jurisprudência para as duas cidades, né? E o Ramute está querendo usar e já fez o pedido, né, para a justiça para poder usar esse mesmo direito que teve Cuiabá e Várzea Grande para São José dos Campos. E o final da frase dele foi o seguinte: sou prefeito, né? Vamos traduzir da nossa maneira. Sou prefeito de São José dos Campos, luto pelo meu povo. Estou aqui gerindo para o meu povo, sou gestor do meu povo, de São José dos Campos, e eu sei das nossas condições. O meu comitê de enfrentamento à Covid sabe o que está fazendo, porque são pessoas responsáveis. E se nós temos condições de pular para a faixa laranja, nós vamos pular para a faixa laranja. Já entrei com pedido para poder ter esse direito, porque o próprio Supremo Tribunal Federal deu, né, a liberdade para os governadores e prefeitos gerir sua cidade conforme o seu entendimento. Está aí um belíssimo exemplo de político na nossa região que age para a população e para a situação da sua cidade, né? Não se deixando levar, né, por governador e nem por juiz, né? Ou seja, está dentro, né, dos direitos, correndo atrás da sua gestão, correndo atrás do seu pedido de abertura para a fase laranja. Então, eu gostaria que seguisse o exemplo aí os nossos gestores também aqui, né, em Pindamonhangaba. Chico, eu acho que isso aí vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas como você mesmo falou, Gustavo, é o tratamento, né? O Chico foi feliz quando ele falou que a gestão ela foi levada para São Paulo pelo SUS. E quem indica que é por conta própria não é, porque ficou registrado que foi transferido pelo SUS. Eu gostaria, viu, Gustavo, de nós encerrarmos esse programa no fundo dizendo o seguinte, que a maior solidariedade que essa gestão podia mostrar a toda a sociedade é compactuar com ela no momento da dificuldade que o povo atravessa. É isso que falta para a nossa gestão, compactuar, viver, sentir na pele o que o povo está sentindo. Acredito eu que se ele começar a sentir o que ele não tem sentimento, ele talvez enxergaria a situação do povo com uma facilidade maior. Mas quando você vê 22 óbitos e você vê a prefeitura dando ênfase à recuperação da gestão, eu gostaria que esse mesmo tratamento fosse dado à família, às pessoas que estão contaminadas dentro de Pindamonhangaba. Eu gostaria que essa gestão fosse humanizada, como ela disse, no início do seu governo, mas fosse de verdade, mas tivesse focado a população no momento da dificuldade. O gestor que fala para o povo investir na cidade e vai investir em Taubaté quando vai fazer sua compra, as suas compras são feitas em Taubaté, uma gestão que vai para São Paulo porque teve problema, sendo que tantos outros que já partiram dessa vida tiveram problema e em nenhum momento foram pensados nelas, ou em nenhum momento deu a elas o direito de realmente, de dar saúde a eles, não deram. Agora, se o SUS está tratando porque a gestão ela é uma autoridade, não existe uma autoridade maior que a autoridade de Deus, que olha por todos, e o tratamento que dá para o pobre tem que dar para o rico, tem que dar para o mendigo, tem que dar para qualquer um. Não é essa história a pessoa acha porque ele é o dono da razão, ele acha que é o dono da razão, tem um tratamento melhor que aqueles que estão morrendo sem condições, recebendo o tratamento que lhe é oferecido porque não tem condições financeiras. E o SUS vai dizer para mim que foi o SUS que foi. Quer dizer, o SUS olha quem tem divisa, olha quem tem autoridade, mas não enxerga quem está realmente necessitado. Me desculpe, então, eu não chamo isso de SUS, eu chamo isso de sacrilégio, de uma crucificação de pessoas inocentes.
Então, eu fico olhando para essas coisas, eu fico sentido porque um gestor, de fato, para mim, eu gostaria de ver o Serginho lá de Colatina. Uma vez, eu lembro, numa live, o Serginho de Colatina estava na fila do SUS para uma consulta, e as pessoas que chegaram nele perguntaram: ô prefeito, o que o senhor está fazendo aqui, senhor prefeito? Por que o senhor não foi? Não, em nada eu sou diferente de vocês. Se vocês estão na fila, em nada me muda. Eu sou igual a vocês, eu também tenho que enfrentar fila. Se a nossa gestão pensasse assim, talvez nós não teríamos aí o número de óbitos que nós estamos tendo, se o mesmo tratamento que deu a ele fosse dado a todos esses 22 que foram partir dessa vida. É muito fácil você olhar para você e não olhar para os outros. É muito fácil você expor seu sentimento não estando no sentimento dos outros. Então é muito fácil isso. E é muito fácil as pessoas virem, alguns radicais, alguns até por falta de entendimento, eu imagino vim defender esse kit que está aí e dizer que o invermicida fez bem para ele. Então o problema dele não era coronavírus, era verme. Então, se for de verme, ele se recuperou, parabéns para ele. Então, é importante a gente ver que o tratamento tem que ser coletivo, de igualdade para todos, tem que ser. Agora, você implantar uma humanização, você falar de Deus, você falar, para mim, quando sai da boca de uma gestão e daqueles que o seguem, o cercam, dessa maneira de colocar Deus, é para dar credibilidade no que eles falam, em que nada altera, em que nada muda, porque Deus não compartilha e não compactua com esse tipo de enganação à população para sacrificá-los, para sacrificar eles. Então, Gustavo, se o SUS deu esse tratamento para ele e está melhorando, então que se dê o mesmo tratamento a esses coitados, a essas pessoas que estão sofrendo. Talvez esses que entrarem em óbito tivessem o mesmo tratamento, talvez o número de óbito hoje não seria esse 22, poderia ser 5, poderia ser 4. É essa revolta que dá em ver que uma gestão, ela pensa nela, a gestão, ela pensa nas condições dela, em tudo que ela vai fazer, ela inclui pessoas fracas, eu quero ver ela incluir pessoas fortes. Pessoas fortes que eu falo é Deus. Deus acima de tudo, a verdade é essa, Gustavo. E o tratamento que eu tenho que dar para você, eu tenho que dar para o Fabrício, o tratamento que eu dou para o Chico, eu tenho que dar para André. É esse tratamento que o povo precisa, de olho no olho, do amor por amor, de ser recíproco naquilo que se doa. E é o que não acontece na gestão de Pindamonhangaba. É isso que não acontece com aqueles que cercam a administração, que é muito mais fácil eu chamar você de verme, criticar a sua verdade, do que eu expor a minha coragem de fazer aquilo que você fez, de eu expor aquilo, eu fazer aquilo que o Fabrício tem coragem de fazer, de eu colocar aquilo que o Chico sempre teve vontade de falar e falou e fez. É isso que falta, coragem. E no lugar da coragem dessa gestão é medo. E medo é coisa de covarde, porque covarde, na realidade, não foge da luta. Não foge da luta. Se é para matar ou morrer, eu vou ficar aqui, eu vou sofrer aqui junto com o meu povo. Eu tenho que estar junto com o meu povo, no coronavírus, na fome, em tudo. Eu tenho que estar aqui, não fugir do pau como fugiu aí. Agora, melhoras, que Deus ajude, que melhores mesmo, que tenha melhores, que se cure, para poder sensibilizar e olhar o que aconteceu. A prova está no gripado, de repente, agora é o hospital de campanha, já deu para você perceber. Já deu para você perceber como é que é as coisas. Você vai, você implanta. Vamos lá. Vamos relaxar aí. Vamos relaxar aí a tal situação aí hoje da pandemia. Vamos relaxar. Aí eles mostram o contrário. Relaxa o pessoal. Aí acontece o que aconteceu, infelizmente. É isso aí, Gustavo. É isso o meu sentimento. De ver uns mais bem tratados e outros com um tratamento diferenciado. É isso que diferencia as pessoas e por isso a gente é criticado por colocar esse ponto de vista. Meu amigo Fabrício, tem alguma coisa para falar? Bom, já estamos encerrando, né, o programa, depois dessas palavras dos nossos nobres aqui, né, fica realmente revoltante, porque temos um gestor que, se você vai questioná-lo das ações legais, o problema é assim, a gente não questiona da cabeça, nós temos questionamentos legais. Em vez de você ter uma gestão que vai te responder tecnicamente, ela vai simplesmente te expor de forma errada, disseminando o caos, o ódio
para todos que estão ali na rede social, em suas páginas, seguidores, e a outra, fomentando ainda, junto com os seus comissionados, a disseminação do caos, umas verdades que não são realmente aquilo que se condiz. Então, acaba transpassando mentiras, como é o caso do pagamento indevido que foi dos funcionários aí, né, que o Gustavo tanto é massacrado pela essa gestão, porque é um ato inconstitucional, mas o prefeito fez para pagar, para fazer lobby político. Como é um caso de uma pessoa que questionou um edital ao Tribunal de Contas e ele foi exposto com nome e sobrenome da cesta básica. Por causa dele, o servidor não teria cesta básica. E assim é essa gestão, essa gestão pobre, medíocre, que em vez de estar andando com o progresso de Pinda, expõe pessoas que é como nós, porcos, paladinos, sujos, todos esses adjetivos aí que, desculpe, então se eu sou isso, parabéns que eu sou assim, porque nós somos a pessoa que tem que falar não, porque está errado. Quebre tecnicamente o meu argumento, mas não me ofenda, não ofenda ninguém. Demonstre tecnicamente que eu estou errado, mas não fale mal, dissemine o caos com palavras mentirosas para todos. E isso é baixo, isso é um desprezo com o eleitorado inadmissível. Não só eles, mas os vereadores também. Que se você vai lá, você ainda ofende a classe dos pipoqueiros, né, que não tem nem capacidade para gerir um carrinho de pipoca, ofende a classe dos pipoqueiros, e isso também é uma pessoa baixa, que em vez de estar lá, numa casa de lei, atuando na responsabilidade de fiscalizar os contratos públicos, se fosse isso, a Viva Pinda não teria feito a greve e pessoas não teriam 3 meses sem receber seus salários. Então, senhores vereadores, acordem um pouco. Para de atuar no gabinete do prefeito. Atue para o povo, que vocês foram eleitos pelo povo e não pelo prefeito. E isso é inadmissível, o ato que se torna essa política medíocre que temos em Pindamonhangaba. Então, fica aí a minha nota de repúdio a algumas ações que vêm aí acontecendo com o órgão público, a administração pública. Isso não é democracia, isso é perseguição. E isso é errado. Democracia é o debate, é a gente respeitar as regras, as leis. Eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, todos têm uma opinião. Mas o que manda é a lei, é a Constituição, é a base de tudo. Porque senão isso aqui vira uma anarquia. Porque senão há lei, não há regra. Então qualquer um pode ser estapeando qualquer um que não há punição. Isso não existe. Uma sociedade só vive bem quando a base da lei ela é vista, e é para o povo. Política pública é coletiva, é para o povo, e não para o populismo. Se fosse verdade, não estaria em contrapartida um pórtico da cidade. Estaria em contrapartida entrando nos bairros, vendo a infraestrutura de necessidade. Porque, como já falei, tem bairros que estão sem calçadão, sem iluminação, cheio de buraco. Peça uma contrapartida viável de infraestrutura, não para maquiagem do seu ego político. Então, fica aí, desculpa só algumas palavras, mas obrigado a todos aí pela participação de hoje. Andréia Lopes Catalá, fazendo massagem no seu gogó, deixa suas considerações finais. É que minha garganta está doendo, eu acho que não é Covid, se Deus quiser. Então, a palavra é o seguinte, respeito, né? É que o meu vídeo aqui travou de novo, eu nem vi, desculpa aí. E a palavra de ordem, na minha opinião, é respeito. Respeito é fechando tudo que todo mundo falou, que foi muito importante, agradecendo o convite a participar de uma reunião tão, sabe, assim, importante como essa, que abordou temas realmente que estão incomodando, que estão, né, prejudicando Pindamonhangaba, que é a cidade que eu vivo. E quando eu falo respeito geral, respeito em fazer política, respeito em colocar as práticas de forma coerente,
que tenham respostas para que as pessoas tenham condição de viver melhor, sabe? Eu acho que alguém citou aí, o Covid, para que vem? Ele vem realmente para a gente repensar, que infelizmente não veio de uma forma boa, de uma forma bem complexa, mas ele veio para a gente repensar os conceitos de melhora do ser humano. E esse sofrimento, na verdade, me desculpem, nós plantamos, né? E agora, com essa colheita, espero que a gente faça, sabe, reconstrua de forma muito mais inteligente, né? E tem tudo a ver com o meio ambiente, que é uma questão que todo mundo degrada, mas não coloca em pauta como temos que fazer as correções. E eu concordo, sim, com tudo isso que está errado no nosso município. Eu acho muito importante a fala do Chico, de falar de outros municípios, assim, falar de São José, Isaúr falar de Colatina, do compromisso do prefeito, da forma do prefeito atuar, mas, assim, hoje a minha preocupação é Pindamonhangaba pelas questões negativas que a gente vive o tempo todo. Então, fica a minha fala como respeito, cada um, respeite cada um, e principalmente o poder público respeite o povo, porque a resposta que o povo pode dar é negativa para quem não trabalha direito, mas muito positiva para o que está por vir, entendeu? Então, eu prefiro a palavra equilíbrio também, que nós tenhamos muita fé e equilíbrio, mas muita luta, e sejamos firmes nas decisões, e vamos para cima que nós vamos passar por essa situação e vamos vencer. E vamos lutar, que nossa Pindamonhangaba vai continuar sendo uma cidade excelente para viver, que nós teremos administradores comprometidos, e que tudo isso vai passar e a gente vai reconstruir de uma forma muito boa. Essa é a minha fala, e mais uma vez, obrigado pelo convite de vocês, de poder estar participando e poder estar propagando essas palavras e essas informações tão importantes. Bom Estamos dia aqui com uma bela frase, Isaúr de Freitas, né, que o Isaúr gosta muito de às vezes, citar a Bíblia, da nossa querida Edna Maria, né? Ela fala, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada será escondido senão para ser trazido à luz. Marcos 4:22. Então, com essas belas palavras aqui, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui nos comentários, que apareceu aí na tela dessa live. A Patrícia Aparecida manda um abraço para a Catalá, depois ela lê o comentário aqui. O Luiz Alves aqui manda um abraço para o Isaúr, que é fã do Isaúr. A Edna com as palavras, a Cida Bueno, a Camila Lemes, que dá um abraço forte para nós. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui, o Eduardo do Oliveira, nosso amigo Eduardo Isaúr, Eduardo Mel, né? O Maurício César Bar, o Paulo Henrique está aqui. A Simone Scapucin também está aqui, o João Marcelo também está aqui, a Irene Ribeiro. Então, todas as pessoas que estão aqui participaram, que nos mandaram bom dia, o Miléo de Freitas, também quero agradecer por participar, por comentar, por curtir, por compartilhar, porque sem essas pessoas nos dando apoio, né, Zaur? Nós não estamos aqui faz tempo, né? Então, a gente gosta aqui e cada vez mais a nossa telinha aqui, você está vendo, né, Zaur? Vai enchendo, vai aumentando, vai enchendo com a garinha nova. É sinal que a semente está sendo boa, bem plantada, estamos colhendo bons frutos, né, Isaúr de Freitas? E eu quero deixar uma observação aqui, que a gente ia falar de vários assuntos, por exemplo, questão dos guardas municipais, entre outros assuntos, mas vamos deixar para a semana que vem. Eu quero agradecer a presença da Andréia Lopes Catalá, que aceitou o convite de imediato, para não deixar os 4 marmanjos na tela aqui. Então, hoje, trazendo uma presença feminina, quero agradecer, mandar um abraço para o Julielto Modesto, está aqui também presente na live aqui. Uma boa tarde, Julielto. Vamos ver se a gente traz um outro convidado aqui, né? Isaúr, Fabrício e Chico de Paula aqui, semana que vem aqui, sei lá, vai que surge alguém aí que quer participar. Então, quero mandar um abraço para você aí, que você que quer participar da nossa live aí, cidadão comum aí, que está revoltado com a vida aí, manda um zap para o Isaúr, para o Fabrício, para o Chico, para mim aí, que a gente arruma um jeito de colocar você aqui na telinha com a gente aqui. Então, desde já, agradeço vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Vou colocar a frase aqui da Edna aqui na tela aqui, que eu achei importante, para terminar nosso dia de hoje, para que seja refletido para todo mundo aí esse final de semana. Então, desde já, muito obrigado. Até semana que vem, às 10h30, que nós 4, eu com mais alguém.
né? Então, a gente agradece. Até lá. Beijo. Um beijo na orelha, na testa de todo mundo que participou aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até semana.